Boa noite a todos. Abrindo a página capítulo 63, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a lição é diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem disse isso foi Jesus, em João capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem de louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crenças consoladoras, arrancando lágrimas de emoções aos leitores, ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do baletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, aproveitando a mensagem linda, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecendo-lhe a grande oportunidade desse banquete, nessa seara de Jesus, junto à grande espiritualidade amiga, intercessora, que possa nos valer aqui na terra, que possamos, Jesus, nesse momento, levar todos aqueles necessitados que não possamos ver nem saber, mas que esperam a ajuda divina, que estejam ávidos do seu amor e possam receber a sua recompensa. Que o Senhor os abençoe, nos ilumine a nossa irmã Regina Célia, que ela possa dar um estudo maravilhoso e que possamos também compreender, e possamos sair daqui melhores do que chegamos. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem que ficar misturando, né? Pode ficar. Não, esse aqui não está falando para nós. Verdade. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Regina Célia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Marcos José, no Tauá, do Luz da Primavera, no Duque de Caxias, e debatedora da Rádio Rio de Janeiro. Então, nós vamos aqui estudar juntos esse tema, orgulho e a humildade.
Não esteja como? Aqui está aparecendo. É porque tem que aparecer aqui as imagens. Aí. Você quer até Aí. Pois é. Pois é. Sabe? Não, agora você tem que vir. Não, ele tá lá. Não vai passar, você não vai. Eu não sei no seu computador, você. Não sei o que aconteceu. Por que você falou? É pra ver pra cá. Ele não estava na área de trabalho, não? É, mas na área de trabalho, ele não passa o que ela quer. Não, deixa pra lá, porque deixa na área de trabalho mesmo, eu não passo a mensagem. Mas será que vai passar o negócio? Se tiver na área de trabalho, não. Vai passar o seu negócio aí? Aí, se você colocar aí, abrir e colocar aqui para passar, ele vai. Ó, coloca aí para passar. Viu? Então, orgulho e humildade. Orgulho é uma palavra em espanhol, orgulho, que é o sentimento de dignidade pessoal. É um conceito exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba e altivez. Isso é o orgulho. E a humildade é do latim humilitate, que é uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, respeito, reverência, submissão. Então, é completamente o oposto, o orgulho da humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela tem um conceito exagerado de si próprio. E uma pessoa humilde, ela tem respeito, reverência, fraqueza e... Então, muitas vezes, nós crescemos sem entender as razões que estão por trás das atitudes das pessoas. A gente não entende porque muitas vezes as pessoas que nós conhecemos têm determinadas atitudes. E aí nós acabamos criando um sentimento de revolta contra nossos pais e a sociedade, desenvolvendo um mecanismo de defesa como a ironia, a hostilidade e a violência. Então, a gente acaba crescendo com esses sentimentos de ironia, de hostilidade e de violência contra o nosso próximo. Mais tarde, a tendência será colocar uma prioridade menor na compreensão da vida. E com isso, muitos problemas existenciais acabam ficando sem solução. A gente vai deixando a coisa correr e os problemas existenciais, e aí vai causando a ansiedade, vai causando a depressão, tudo isso, porque a gente vai crescendo sem nem entender o porquê das coisas, o porquê das pessoas terem determinadas atitudes. A gente vai deixando para lá sem compreender, e aí quando a gente já está crescida, a gente vai criando em nós tudo isso. Esses sentimentos ruins que vão abalar as nossas existências e que vão ficando cada vez mais sem solução. Cada vez mais a gente consegue ter bens materiais, mas a gente nunca está feliz. A gente está sempre triste, a gente está sempre querendo alguma coisa que nem nós sabemos o que é. Não conseguimos entender o que seja. Jesus, ele nos demonstrou que só sentimentos como solidariedade, fraternidade, perdão, indulgência, caridade e amor podem nos levar a agir no bem. Se nós não tivermos esses sentimentos, nós não temos como agir no bem. Por quê? Inteligência sem sentimentos nobres estimula
que é a fonte de todos os males da humanidade. Então, veja bem, a gente agora tem visto muitas coisas assim, principalmente na política, né? Pessoas inteligentíssimas, mas que não têm sentimentos nobres. Então, estimula ali o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo e o orgulho é a fonte de todos os males da humanidade. Não tem como ser diferente. A pessoa ser inteligente e não ser humilde, ela vai ali despertar o orgulho e o egoísmo. Bom, do ponto de vista filosófico, o termo paixão possui significados mais amplos quanto ao bem e o mal. Então, uma paixão você pode levar para o lado positivo e você pode levar uma paixão para o lado negativo. E a maior barreira para chegar ao coração da nossa consciência é uma palavra de 3 letras: ego. Então, nós vamos insuflar o nosso ego. Nós não podemos ter o ego acerbado ali, assim, muito aflorado, se nós não fizermos um exame de consciência conosco mesmo. Porque o ego vai ser a barreira para as coisas chegarem ao nosso coração. Então, nós não vamos agir no bem, porque o nosso ego vai falar mais alto. Então, o ego ele pode ser definido como o apego à imagem falsa que fazemos de nós mesmos. Então, nós fazemos de nós mesmos uma imagem falsa. Só quem vai saber quem nós somos, na verdade, é o outro que lida com a gente. A gente nunca vai admitir que a gente é orgulhoso, que a gente tem vaidade. Nós nunca vamos admitir isso. Então, o outro é que vai ver isso. O Paulo Coelho, aquele escritor, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que tudo isso, o ego, a vaidade, o orgulho, tudo isso é colocado dentro de uma mochila. E essa mochila nós carregamos nas costas. E só quem vem atrás de nós é que vê esses defeitos. Então nós vamos andando na frente com a mochila nas costas. E aquela mochila que nós carregamos, nós não vemos. Só quem vê é quem vem atrás de nós. Né? Eu gosto muito dessa parte dos livros que ele escreveu. Então, o ego, ele é alimentado pelo orgulho, que faz com que percamos a nossa identidade, produzindo uma imagem errada de nós. O gato se olha no espelho e se vê um leão. É como nós. Então, nós nos olhamos e nos vemos diferente, porque o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade fala muito alto. Só quem pode enxergar que nós somos o gato é aquele que está olhando para nós. Nós mesmos não vamos admitir isso. Vamos nos enxergar diferente. É inevitável surgir em nosso sistema nervoso sentimentos avassaladores como amor, ódio, alegria, tristeza e demais paixões. Então, o tempo inteiro é inevitável que nós vamos ter, ao longo do dia, nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar alegres, nós vamos ficar tristes. Os acontecimentos do dia a dia vão fazendo que nós vamos trazendo de dentro de nós todos esses sentimentos. No nosso orgulho, nós esquecemos que Deus não nos distingue pelos corpos. Porém, com as nossas paixões, nós vamos criando um Deus do nosso jeito, adaptando ao gosto e às ideias de cada um. Então, o Deus que eu acredito é um Deus que eu adaptei, a minha maneira. Eu quero que aquele Deus seja da forma que eu quero. E aí eu lembro de uma amiga minha que ela foi à praia uma vez e ela estava meio gordinha e ela estava de biquíni, e a outra virou e falou assim: nossa, como você está gorda. Aí ela olhou e falou assim: não, meu corpo está definido, mas ele é definido por mim. Eu defino meu corpo, não é os outros que vão definir. Então eu tenho um corpo definido por mim. Ninguém tem esse direito de definir
me definir, eu defini meu corpo, eu defino como eu quero. Então ele é definido, mas por mim. Eu achei fantástica essa tirada dela. Então o orgulho, ele é sempre um sinal de decadência moral. E quando ele chega ao extremo, tem um indício de queda próxima. Quando o orgulhoso chega no máximo, é sinal que ele está próximo de uma queda. E nós podemos ver isso também, principalmente nesses políticos que vão aí à televisão com aquele orgulho. Não demora muito, vem a queda, quando o orgulho atinge um patamar grande. Não é só político, estou falando de político, mas qualquer pessoa. Quando o orgulho atinge um patamar alto, ele está próximo de uma queda, porque ele já não enxerga mais nada. Os grandes artistas, né? Sim, sim, ele não vê mais nada, ele só quer, ele é o cara, esse cara sou eu, então é ele, eu sou o cara, eu sou o tal. Então, se Deus por vezes ele consente que alguns homens subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem e de vez em quando desferem golpes do orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, de vez em quando, Deus faz isso. Ele joga o orgulho em cima de alguém. É tipo assim, joga um confete. Simplesmente para poder o quê? Para divertir. Mas na maioria das vezes, a pessoa não se sente advertida. E aí, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Isso é muito próprio, olha lá, o cara está lá, ó, eu sou tal, eu sou... E aí ele acaba se revoltando quando ele não se emenda através de uma reflexão. Muitas vezes acontecem coisas que é um chamamento de Deus, mas a pessoa não aprende, não emenda. A gente até fala, quando a gente conhece, fala assim, puxa vida, a pessoa apanha, vive numa vida assim, mas não aprende. Quer dizer, não pega aquilo ali como um aprendizado, porque o orgulho fala muito alto e ele não quer aquele aprendizado para ele. Então, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que dá origem à paixão foi posto no homem para o bem, mas o abuso que eles fazem dela é que causa o mal. Então, a paixão por uma coisa, a paixão por um ideal, a paixão por praia, a paixão por uma música, é normal. Só que o abuso dessa paixão, quando a pessoa é apaixonada por determinada coisa, mas perde as estribeiras, é uma paixão cega, aí isso daí leva ao mal. Então, a paixão, ela é muito perigosa. Porque se você deixar a paixão tomar conta de você e você, em sendo orgulhosa, essa paixão vai levar você para baixo. A paixão pode ser sadia, mas ela tem que ser bem trabalhada. Para a paixão ser sadia, você tem que ter consciência do que você é, na realidade, e não o que você acha que você é. É diferente. Então, o mal que vulgarmente se associa às paixões é o resultado de uma distorção do sentimento original. E essa distorção, ela corre por conta do livre-arbítrio humano na condução dos seus sentimentos. Então, nós temos livre-arbítrio para tudo, principalmente para a condução dos nossos sentimentos. Então, a pessoa, ela vai pedir ali uma desculpa, alguma coisa, nós viramos as costas. Então isso daí só vai acontecer o seguinte, vai levar a que nós tenhamos sentimentos ruins. A paixão vai se tornar um sentimento ruim. Porque no Evangelho também tem uma parte que diz que a paixão é como um corcel. Não sei se vocês já leram essa parte do Evangelho. Que um corcel é um cavalo, né? Se ele for bem conduzido, você consegue levar. O perigo é quando você larga o cabresto e ele desinveste. Aí essa é a paixão má. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se eu coloquei aí. Como podemos determinar o limite onde as paixões
tornarem mais. Como é que a gente consegue colocar esse limite? Eu tenho uma paixão para uma coisa. Como que eu posso saber qual é o limite que essa paixão é boa e ela pode se tornar uma paixão má? Por exemplo, a gente pode ver até em torcida de futebol. Por exemplo, eu particularmente adoro futebol, sou apaixonada pelo meu time. Mas eu jamais vou pegar essa paixão que eu tenho por ele para ir para o Maracanã e brigar, e desferir pancada, tiro em alguém. Ali aquela paixão já perdeu o limite. Então você tem que ter esse limite da paixão boa com a paixão quando ela se torna ruim. Então como que nós podemos determinar esse limite? Bom, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, a partir do momento que você não consegue mais governar aquela paixão, fugiu do seu controle, paixão por alguém, o ciúme exagerado, é uma paixão. Então, a partir do momento que isso é exagerado, que você acaba cometendo até um desatino muitas vezes, essa paixão fugiu do seu controle. Então, ela se torna perigosa a partir do momento que a gente deixa de governá-la, que a gente larga as rédeas. Nós não podemos largar as rédeas. Eu particularmente acho que a paixão não é um bom sentimento, porque a gente não sabe lidar com ela, de forma a ela não se tornar uma coisa ruim. Então, o sentimento melhor é o amor. A paixão, eu costumo dizer que é o amor que adoeceu, né? O amor quando adoece, ele pode virar paixão, tá? Porque a gente não tem controle sobre isso. Difícil a gente ter controle sobre uma paixão. Então, os espíritos, eles nos informam que o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços, mas o que falta é a vontade. Então é aquele negócio, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não vai não, lá é ruim, vai lá. É aquelas coisas, vamos lá, lá é bom. Aí você fica naquela dúvida. Então quando você deixar levar pelos sentimentos, aí acontece isso. Então nós poderíamos controlar todos os nossos sentimentos, mas o que nos falta é o quê? A vontade. O pessoal fala assim, eu queria muito deixar de fumar. O que falta para você deixar de fumar? Eu não consigo. Não, falta vontade. Quando você imprime uma vontade naquilo, você consegue. É difícil? É difícil. Pessoa que é viciado em drogas, é difícil. Mas se ele tiver vontade, ele vai conseguir. Então tudo onde a gente imprime uma vontade, a gente consegue. Com toda dificuldade. Não é fácil. Mas os espíritos dizem que a gente pode vencer as nossas más tendências, mas o que nos falta é a vontade. É quando você coloca aquela vontade, não, eu vou conseguir. Quantas pessoas aí que foram criados na rua e que conseguiram entrar por uma universidade, se formaram aí, quer dizer, vai dizer que foi fácil? Não foi fácil. Catava livros no lixo para estudar, não foi fácil. Não foi fácil, mas é a vontade. Mas não é impossível. Me emocionou muito uma reportagem que eu vi de um rapaz que a mãe era faxineira e não conseguia pagar estudo para ele, faculdade e tudo. E ele fez uma prova para a faculdade, com todo sacrifício, e passou. Mas ele não tinha como pagar. E aí ele tinha uma pessoa amiga dele, uma senhora que era merendeira de uma escola. E ele trabalhava o dia inteiro na rua no sol, então não tinha tempo nem de estudar. E ela guardava um prato daquela merenda para ele, quando saísse desse trabalho, ir lá nesse colégio escondido, comer essa merenda para poder ir para a faculdade. Então ele fazia faxina em tudo que é lugar. No dia da formatura dele, me emocionou muito, isso tem na internet. Quando chamaram o nome dele, ele veio com a beca segurando uma vassoura e um balde, dando uma lição a todos de que aquilo que ele estava conseguindo era possível. Ele se formou em administração de empresa. E
Então ele veio e aí chamou a merendeira que dava lá a merenda a ele, chamou ela no palco para entregar o anel a ele. Então é assim uma coisa que mexe com a gente. Quer dizer, foi fácil para ele? Não foi, de jeito nenhum não foi fácil para ele. Mas ele teve o quê? Uma força de vontade para vencer as dificuldades. Achei lindo ele, quando ele entrou, todo mundo se espantou ele com aquele balde e a vassoura na mão. Então, as más inclinações, elas estão associadas ao desvirtuamento dos sentimentos naturais. Sentimento normal, quando a gente desvirtua um sentimento normal, aí a gente começa a ter as más inclinações. Então, cada um de nós tem uma tendência natural, maior ou menor, de sentir orgulho, não tem como negar, todos nós temos. Maior ou menor de sentir orgulho de alguma coisa. Eu tenho orgulho da minha casa, eu tenho orgulho dos meus filhos. Maior ou menor, todos nós acabamos tendo um pouquinho de orgulho, né? Quando nos elogiam, mágoa quando nos ofendem, a gente fica magoado quando nos ofendem. Ou inveja quando vemos alguém possuir aquilo que nós queríamos para nós. Então todos nós, de alguma forma, temos um pouquinho sequer desses sentimentos, ainda que em pequena escala, que não consegue, não foge ao nosso controle, mas acabamos tendo um pouquinho de cada coisa. Então nós usamos máscaras. Essas máscaras é que nos escondem. Em casa eu uso uma máscara, eu sou uma pessoa, na rua eu sou outra pessoa, na casa espírita eu sou outra pessoa. Eu vivo com a máscara. Eu não posso tirar a máscara e mostrar, na verdade, quem eu verdadeiramente sou. Nós somos assim. Então, não existem paixões irresistíveis que a vontade seja impotente para superar. Não existe. Todas as paixões, elas são resistíveis. Essa história de que a carne é fraca é conversa fiada. A carne é fraca porque o caráter é mais fraco ainda. Por isso a carne é fraca. Então a gente diz, eu fiz isso porque sabe como é que é a carne fraca? Não, a carne não é fraca. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. Então, o que existe são pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente nos lábios. Eu quero, eu vou fazer, eu vou deixar. Aquilo está só ali, não está de dentro. Então, quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que seu espírito se compraz com elas. E como consequência de sua própria inferioridade, porque aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual e sabe que vencê-las, ou seja, vencer as paixões, é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, quando o homem julga que não pode superar as paixões, é porque o seu espírito se compraz com ela. É que nem a gente fez assim, eu não bebo, eu não fumo nem nada, mas eu não bebo e não fumo porque eu sou espírita, ou porque eu sou evangélico, mas eu, quando durmo, eu vou procurar aquilo que eu gosto, mas que eu reprimo quando acordada. Então eu vou procurar aquelas companhias daquilo que eu gosto, mas que eu está aqui reprimido. Eu não quero mostrar aquilo, eu não consigo. Então o homem, quando ele procura reprimir, ele compreende a sua natureza espiritual e ele acaba vencendo. O espírito vence a matéria. E aí a sua vontade, na sua vontade, ele consegue domar as suas más tendências e suas más inclinações. Embora o afloramento da paixão seja involuntário, às vezes a paixão surge sem você querer, podemos reter muito dos movimentos que ela impõe ao corpo. Ou seja, de repente eu me vejo apaixonada por alguma coisa, é involuntário, mas eu posso reter aquilo ali, para não perder o controle dessa paixão. Então, por exemplo, se a cólera faz você levantar a mão para bater, a vontade pode fazer você baixar a mão. A raiva fez você levantar a mão, mas a sua vontade
faz você baixar a mão. Se o medo incita as pernas a fugir, a vontade pode detê-las. Você vê uma coisa que você quer fugir, mas você, pela sua vontade, você pode domar aquele momento ali, né? Podemos controlar as paixões sustando seus efeitos sobre as coisas e as pessoas, porém, desde que tenhamos vontade firme e discernimento moral para reconhecer quais os efeitos bons e quais os efeitos ruins. Então, nós podemos deter. Tem hora que independe até naquele momento, você vê alguma coisa ou em casa, você fica com tanta raiva que você tem vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Mas a sua vontade, você sabe das consequências, você pode deter. Então, todos os nossos sentimentos, nós podemos deter. É só a vontade é que vai fazer com que você detenha. Porque você tem que conhecer os efeitos que aquilo vai causar. Então, quantas pessoas, inclusive em casos de obsessão, vários casos eu já li, a pessoa pega numa briga, ela acaba matando a outra. No momento que ela mata a outra, ela recobra ali a sua sanidade mental e ela vê o que fez. E ela pode até enlouquecer. Então, se ela souber controlar esses impulsos pela vontade, ela pode evitar muita coisa. Porém, mesmo detendo seus efeitos, mesmo que eu detenha esses impulsos, esses efeitos, esses sentimentos, eles continuam existindo no nosso mundo íntimo. Mesmo que na hora da raiva eu quis bater e não bati, mas aquilo ficou dentro de mim. Aquele sentimento ficou e acaba tirando a nossa paz interior. Você fica assim, eu não fiz, mas eu devia ter feito. Eu não bati, mas eu devia ter batido. Eu não fiz, entendeu? Então aquilo ali fica remoendo dentro de você, mesmo que você detenha aquilo ali. Para o controle das nossas paixões é preciso sempre saber distinguir o bem e o mal, reconhecendo a força e a fraqueza que nós possuímos, potencializando a nossa vontade para resistir a alguma delas. Então sempre está ali, ó, nós temos que potencializar a nossa vontade para que a gente possa domar esses sentimentos ruins. Se nós não potencializarmos a nossa vontade, nós vamos nos deixar levar por esses sentimentos ruins, não só a paixão, como qualquer outro sentimento que não é bom e que nós vamos responder por isso depois, né? A melhoria moral do homem, ela não é uma questão de proibições. Para que a gente evolua, para que a gente melhore, nós não temos que viver de proibição, não pode isso, não pode aquilo, mas de esclarecimento. Isso que nós temos que ter. Você não pode fazer isso porque isso faz mal, porque isso faz... Não é proibição, é o esclarecimento e de substituição de hábitos, através de quê? Da reforma íntima, mentalizando sentimentos nobres como o perdão, pois a força da alma ela é definida por sua vontade. Cada um define a força da sua alma, do seu espírito. E pessoas de vontade fraca se deixam levar pelas paixões. E aí tem os suicídios, né? De repente, pessoas que têm ali a vontade fraca, não tem aquela vontade, aquela força de vontade, e acaba se deixando levar, e muitas vezes até se suicidando, né? Ou até matando alguém. No entanto, só a vontade, sozinha, ela também não basta. É necessário a utilização das armas da vontade. Com quê? Com critérios morais sólidos. Mostrar uma coisa e você provar aquilo. Caso contrário, nós poderíamos aplicar a vontade sobre alvos errados. Eu posso ter a minha vontade sobre um determinado sentimento errado que eu não deveria ter, combatendo as paixões boas ou cultivando as paixões más. Então nós temos que ter esse controle, nós temos que ter esse discernimento, nós temos que enxergar a diferença de um e de outro, para a gente não potencializar a nossa vontade num sentimento ruim, ao invés de um sentimento bom.
que ele dizia de que a glândula pineal exercia uma função relevante no homem. Alguém já ouviu falar na glândula pineal? Já? Então, até recente a ciência considerava errada o que Descartes disse sobre a glândula pineal, que ela exercia uma função relevante no homem. Entretanto, descobertas comprovam que ela tem influência em toda a organização orgânica. É através da pineal que nós acabamos nos comunicando com os espíritos. A nossa comunicação do mundo material com o mundo espiritual se dá através da glândula pineal. É através dela que os espíritos têm a comunicação conosco. E a ciência sempre achou que a glândula pineal era uma coisa tipo um apêndice que não serve para nada. Era uma glândula que estava ali. Mas nós somos criação de Deus e Ele não faz nada que não seja para ter uma função. Evidente que a ciência ainda não tinha descoberto a função da glândula pineal. Então o Espiritismo veio aqui nos mostrar a função importantíssima da glândula pineal em nós, né? A nossa glândula pineal, que fica aqui mais ou menos. Então, décadas antes da ciência perceber isso, André Luiz recuperou e desenvolveu alguns elementos da teoria de Descartes. Pessoal, André Luiz estudou a teoria de Descartes e atribuiu à glândula pineal o papel mais importante na ligação da alma com o corpo. Então, ele foi à frente da ciência. Ele conseguiu ali pegar os elementos da teoria do Descartes e ver que a glândula pineal ela tinha o papel mais importante na ligação da alma com o corpo. Segundo Descartes, a pineal seria a principal sede da alma, onde ela exerce imediatamente as suas funções. Então, as funções da alma são exercidas imediatamente através da glândula pineal. Eu sigo uma doutora, que ela é física, ela é lá do Rio Grande do Sul, que ela estuda a glândula pineal e ela bota cada matéria fantástica, cada dia é uma descoberta diferente da glândula pineal. Quem quiser, eu não sei o nome dela, mas procurando na internet, ela estuda exclusivamente o trabalho, as funções da glândula pineal. Então, à luz do conhecimento espírita, o critério do bem e do mal, o certo e o errado, dos deveres e direitos, não é uma questão de gosto ou de cultura, e sim do exame objetivo das consequências das nossas ações. Então, à luz do conhecimento espírita, o critério do bem e do mal, do certo e do errado, dos deveres e direitos, não é uma questão de gosto, não. É um exame objetivo das consequências das suas ações. Nós temos aí a lei de ação e reação. A doutrina espírita não nos proíbe nada, absolutamente nada. Mas nós temos que saber que tudo que nós fazemos, nós vamos receber de volta aquilo que vai resultar da nossa ação, né? Então, se nós considerarmos as paixões do amor e do ódio, da humildade e do orgulho, e perguntarmos quais delas devem ser cultivadas e quais devem ser reprimidas, nós pressupomos que a resposta terá um certo critério moral. Então, nós vamos ter um critério para diferenciar o ódio da humildade, do orgulho. Então, nós temos que considerar tudo isso e nos perguntar sempre. A resposta é sempre com critério. Nós temos que ter um critério moral de cada ação que nós exercemos. Então, no estágio evolutivo da humanidade terrena, existe uma infinidade de critérios morais, capazes de levar as paixões a diferentes classificações. E pela lei de causa e efeito, nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos. E nossos piores sofrimentos são os morais. Os espíritos já trouxeram informações para nós em várias obras espíritas, dizendo que você pode ter um câncer daquele pior em fase terminal de total sofrimento. O maior sofrimento
quando desencarna, é o sofrimento moral, muito maior do que aquele que você sentiu na carne, na matéria, quando encarnado. O sentimento do sofrimento moral é infinitamente maior. Quando você tem uma moral que não é equilibrada, você vai sofrer muito mais do que você sofria quando aqui estava encarnado. Porque a consciência vai cobrar, né? Direto. É pior, é o pior, entre aspas, castigo que se pode ter, é a cobrança da nossa consciência quanto às nossas ações morais. Então, muitas vezes o orgulho nos impulsiona a tomar atitude das quais nos arrependemos depois. Quantas vezes a gente faz as coisas e depois a gente se arrepende, né? E o orgulho ferido, a ambição desmedida, a avareza, a inveja e o ciúme nos levam a grande sofrimento. Esses daí são as mazelas morais. Então, isso tudo a gente vai carregar conosco se nós não trabalharmos todos esses sentimentos aqui antes de desencarnar. Então, nós somos testados em todos os momentos, toda hora nós somos testados. E há elogios que devem ser recebidos como fortalecimento para o nosso crescimento. Mas há aqueles que devem ser discernidos como provações. Tipo assim, você faz alguma coisa, a pessoa te elogia. Aquilo ali pode ser uma aprovação para provar o seu orgulho. E pelo outro lado, existem elogios que vão te deixar muito feliz. Por exemplo, eu gosto, por exemplo, de saber se as pessoas entenderam a palestra. Isso daí não vai exacerbar meu orgulho, vai me fortalecer para que eu possa continuar usando a mesma técnica, as mesmas palavras. Então, Salomão disse que o homem é provado pelos louvores que recebe. Freud disse que nós podemos nos defender de um grande ataque, mas somos indefesos a um elogio. Quantas vezes a pessoa chega para nos elogiar, a gente desmonta, né? E aí, às vezes, do ataque a gente se defende, mas do elogio a gente chega a desmontar. Dizem que o orgulho é como um mau hálito, quem tem não sabe que tem. Olha como faz. Não é? Então, nós somos aquilo que conseguimos realizar e não aquilo que prometemos. E é através das quedas que nós aprendemos mais sobre nós mesmos. Divaldo Franco disse que o orgulho é o inimigo mais hábil que impede o progresso espiritual das criaturas, fazendo com que o homem perca a lucidez para identificar os seus comportamentos. Nós somos espíritos em evolução e cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, fazer aflorar todo o bem que existe em nós. Os espíritos nos dizem que no mundo os maus superam os bons em influência devido à fraqueza dos bons. Ao contrário dos maus, os bons são tímidos, mas passam para nós a certeza de que quando o quiserem, dominarão os maus. Então o bem é tímido, né? Para que possamos influenciar aqueles que nos cercam, nós devemos abandonar a nossa timidez e a nossa acomodação, não esperando que outros tomem as atitudes para só aí agirmos. É nossa responsabilidade levar sempre a mensagem do bem, fazendo a nossa parte, por menor que ela seja. Não devemos desanimar, pois Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas maus inclinações. Lacordaire, o famoso pregador domiciano no século XVIII, disse o seguinte: o orgulhoso, ele não pede licença, ele atropela. Ele não pede perdão, ele justifica-se. Ele não dá explicações, ele ameaça. Ele não pede ajuda, ele se mata. Ele não
Ele não perdoa, ele vive assim. Ele não delega autoridade, ele faz tudo sozinho. Ele não elogia, ele só reclama. Esse é o orgulhoso. Ele não ora, ele amaldiçoa. Lá confere esse é. Bom, então que Jesus continue nos indicando o caminho da paz e da felicidade, tão almejados, nos auxiliando a compreender e a praticar os seus ensinamentos. Que Ele esteja conosco hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Regina. Muito bom. Vamos então agora dar os nossos avisos, né, de sempre, para que os nossos irmãos que estão assistindo, né, pelo Instagram, possam saber. E nós temos um outro aviso hoje, a partir de agora, nós estamos colocando as palestras de terça-feira no nosso canal no YouTube, canal do Grupo Espírita Nosso Lar. Aqui no jornalzinho tem aqui as nossas redes sociais, então é só seguindo aqui as redes, clicando lá, vocês vão achar o nosso canal, onde já colocamos todas as palestras de 2023 que foram gravadas, que estão também no Instagram, e agora já colocamos também a de 2024 e consequentemente amanhã vai subir a de hoje. Hoje não, mas amanhã vai subir a de hoje. E aí, como o YouTube é uma coisa que às vezes a pessoa não precisa ter a inscrição no Instagram, né? Todo mundo vê o YouTube, todo mundo chega lá, vê lá o YouTube, então vai poder assistir às palestras se não teve oportunidade de estar presencial e nem ao vivo aqui de casa, tá bom? Então essa é a nossa novidade agora desse ano de 2024. E aí também a gente coloca, depois a gente passa do YouTube, a gente coloca no Facebook. Então, para quem vê muito Facebook, vai encontrar a palestra no Facebook, mas na hora que você clicar, ele vai ser direcionado para o YouTube. Que aí também vai ficar tranquilo, não precisa ter a assinatura do YouTube, né? E vamos continuar no nosso mês de maio com as nossas palestras de terça-feira à tarde, que é às 2h30, né? Próxima terça-feira vai ser Reencarnação e Laços de Família com o Luiz Carlos, muito bom. E depois às 7h da noite nós temos o trabalho da irradiação, né? Que é feito assim à distância. Quem quiser pode trazer o nome, conversar com os nossos trabalhadores da irradiação, colocar o nomezinho ali na secretaria, né? Na recepção, ou então também pode deixar no direct ou nos comentários da mensagem que a gente passa para o caderno e coloca na irradiação. Pedimos que às 7h, quem colocar o nome, tentar, tiver condições, mentalizar aquele nome, aquele irmão que foi colocado para fazer irradiação, porque vai dar mais força ainda, né? Terça-feira à noite, 7h30, nós temos a nossa palestra, que na terça-feira que vem vai ser Pinga Fogo com o Mauro. Então, tragam perguntas da doutrina espírita. Ou não. Ou não. Qualquer pergunta que ele vai falar ao longo da doutrina espírita. Exatamente, ou não. Você esperou falar algum ou não. Desculpa. Então, pinga fogo, traga perguntas, coisas que eu gostaria de saber, o que a doutrina espírita fala sobre, sei lá, a tragédia do Rio Grande do Sul. A tragédia do Rio Grande do Sul. Pode trazer, aí eu vou botar uma caixinha, aqui tem uma caixinha, lá na sala da pré-mocidade tem uma caixinha, a gente vai trazer a caixinha, vai botar aqui as perguntinhas. Pode também
fazer aqui, ó, pelo Instagram, quem não puder vir, né? Faz aqui. E aí ele foi sorteado aquelas perguntas que foram sorteadas vão ser respondidas pelo nosso irmão Paulo. Tá? E aí passamos para quarta-feira, onde nós temos um grupo de estudos. O grupo de estudo é virtual, somente virtual, é pelo WhatsApp. Nós estamos estudando os 2 livros de forma, uma quarta-feira é o livro do Espírito, na outra quarta-feira é a Gênesis. Ainda estamos no início, ainda dá para pegar, quem quiser. Toda quarta-feira a gente divulga, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, o link para entrar. Não precisa pedir para ninguém, só clicar no link e vai direto para o grupo lá do WhatsApp. Quinta-feira à noite, aí nós temos outro estudo, só que aí agora é só presencial, gente. Quem não gosta de computador, de celular, não dá certo, não sabe o que é link, né? Não sabe, né? Mas escutando aqui, não sabe o que é link, não sabe como é que entra, como é que sai, como é que vê, como é que mexe. Nós temos aí da forma antiga, não tem problema não. Quinta-feira, 7h30 da noite, nós fazemos uma rodinha aqui, ó, e estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí é o quê? Mas tá mais assim, um bate-papo, de conversa, de pergunta, de resposta, bem legal, né? Ainda tá no início, ó, tá no início. Só que nessa quinta, nós vamos ter uma roda de conversa com a Marli, que ela vai trazer um tema o tema é a realeza de Jesus. Então, vai ser um tema específico que a Marli vai fazer agora agora é 23, né? Olha, já tô no final do mês, gente. É 23, ainda tá aqui, ó, Instruções dos Espíritos. Já tá no iníciozinho do capítulo 1, Instruções dos Espíritos, do item 9 ao item 11. Então, vem estudar. Quem não quer link, quem não quer WhatsApp, quem não quer Facebook, quem não quer YouTube, vem aqui na casa, presencial. Ó, sábado nós temos a evangelização infantil, que começa às 9 horas. Nós temos o grupo da família, que também faz parte. Nós temos o bazar aberto, sábado. Nós temos o lanche. Nós temos só coisas boas sábado, né? Sábado é maravilhoso. E vai até às 11h30 e depois 11h30 começa a nossa mocidade, com jovens maravilhosos. Né? E vai até 12h30, tá? E nós estamos tendo a campanha. E aí nós temos a campanha da cesta de alimentos, ó, nossa cestinha que fica ali, ó, no início, na entrada do Genlar. Também temos a chave Pix para quem quiser fazer uma doação de dinheiro. Quem não puder fazer a doação de dinheiro, mas também não puder vir aqui, entra em contato conosco que a gente vai fazer, pegar na casa da pessoa, não tem problema. Ajudamos as famílias assistidas com essa cesta de alimentos. Não é uma cesta básica, é somente a cesta contendo 6 alimentos, que está numa média assim, de uns R$30, 30 e poucos reais por mês, tá? E é o que a gente hoje pode ajudar essas famílias assistidas, tá bom? Que é para ajudar, não é para resolver o problema, tá bom? É isso, gente. Artesanato. Não sei se está tendo. Tá. Tá? Quinta-feira, 2 horas? Ah, então está tendo. Artesanato, quinta-feira, 2 horas. Também é presencial, não é virtual. Tem que vir aqui para fazer o artesanato. Tem que fazer uns panos de prato lindo. Adoro um prato de Natal. Pano de cozinha, nós faz coisas maravilhosas. Uns pontinhos, biquinho de crochê, a pintura. Olha, é muito lindo. É muito legal. Bom,
passe, que não é obrigatório, também para quem quiser receber, quem se sentir na necessidade de receber o passe, e depois do passe nós temos a água magnetizada, que também é da mesma forma, quem se sentir a necessidade de consumir a água, de beber a água, senão não tem obrigação nenhuma. Fazemos também um atendimento fraterno, quem precisar, só falar comigo, com a Jeane, que a gente também está disponível para fazer um atendimento fraterno, tá bom? Então vamos elevar nosso pensamento nesse momento, para agradecer essa noite de maravilhas, né? Essa noite de muito ensinamento da doutrina, muito conhecimento, uma noite que nós fomos envolvidos pela espiritualidade maior da nossa casa, em todo momento, desde o momento que nós entramos, até o momento que nós vamos sair dessa casa, a espiritualidade está aqui, ó, nos envolvendo, trazendo para a gente aquilo que a gente precisa, que Deus sabe o que cada um de nós precisamos, que nós possamos termos sabedoria de absorver essas palavras que foram faladas pela nossa irmã, esse ensinamento que ela trouxe, esse conhecimento, e que nós possamos colocar no nosso dia a dia, para que possamos entender nossas más inclinações no orgulho e que possamos crescer cada vez mais a nossa humildade, como Jesus lavou os pés dos discípulos, fazendo com que realmente fosse colocado em prática que ele veio para servir e não para ser servido, e que nós possamos levar esse ensinamento do nosso Mestre Jesus, que nós estejamos prontos para servir sempre, que nós possamos estar de corações abertos para estar sempre ajudando o nosso próximo e a nós também, que nós possamos ter a nossa visão do Espírito desnuda, para que a gente possa ver as nossas más inclinações e transformá-las em virtudes. Pai de infinita bondade, nos dê essa visão, essa consciência, possamos ter essa condição de nos melhorarmos cada dia. Pai, que essa luz que se fez nesse ambiente possa estar nos envolvendo e que possa levar para os nossos lares, nosso trabalho, nossa vizinhança, nossos amigos, nossos parentes, que possamos estar com essa luz durante toda a semana, até que nós possamos retornar para a próxima palestra, para um próximo encontro aqui